Daniel, no Vaticano tem quadros vazios para os próximos papas. Estive no Vaticano antes do último papa falecer e havia apenas 2 espaços. Você acha que o Vaticano acredita ser o último? Olha só, não sabia disso. Procede isso? Eu também não... Eu não sabia desse detalhe. Eu já fui ao Vaticano também e não reparei nessa questão. Não reparei nisso. Mas assim, apesar do Malaquias, o irlandês, né, o São Malaquias, ele ter sido canonizado como santo, as profecias de São Malaquias são vistas como documentos forjados para favorecer determinados papas ali. Então, assim, não existe pelo menos até onde eu entendo na Cúria Romana, não existe uma seriedade da parte deles com relação às profecias de São Malaquias. Então, os caras da Cúria não acreditam nisso. Agora, pode ser que os teólogos não acreditem, mas um setor mais místico, mais esotérico dentro do Vaticano, talvez eles não apenas acreditem, como eles estão implementando isso. Mais uma vez, voltando àqueles livros que eu citei, né, o Último Papa do Malachi Martin, que é uma ficção baseada na realidade, ou os livros do Leo Zagami. Você vai ver que existe o conceito do Cristo bíblico, mas existe o conceito do Cristo esotérico, como, por exemplo, Helena Blavatsky falava na Teosofia, ou Alice Bailey também falava muito. Então, existem muitos grupos que estão esperando esse advento do Cristo, só que não é do Cristo da Bíblia, é esse Cristo que vai trazer uma paz global, que vai resolver uma guerra mundial. Então, existem pessoas que parecem que estão trabalhando dentro do Vaticano para preparar esse cenário, em que haverá um líder global que vai trazer uma religião única global e será apoiado pelo Papa como um ungido de Deus. Então, por um lado, a Cúria Teológica Romana não crê nessas profecias do final dos tempos. Por outro lado, existem grupos esotéricos ali infiltrados que estão trabalhando em prol da conclusão dessas profecias. Então, é difícil dizer no que eles creem, dependendo sobre qual grupo a gente está falando. Fala, Léo. O que diz o trecho? Então, eu queria ler para vocês, o capítulo 17 fala, né, desta mulher que é a meretriz, que é a Babilônia, que está sentada numa besta. E esta besta, né, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E o capítulo 17, os versículos 10 e 11, diz assim: dos quais caíram 5... Eu vou ler o capítulo inteiro para a gente entender melhor. A partir do versículo 1, olha: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, com vinho da sua devassidão. Foi que se embebedaram os habitantes da terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, vermelha, né? Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui é uma mulher como uma prostituta, tá bom? E na Bíblia, frequentemente, a idolatria é caracterizada como uma prostituição, tá? E aí, achava-se a mulher vestida de vermelho, púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. É uma mulher, a figura de uma mulher meretriz, que nada mais é do que uma falsa religião que ao longo dos séculos enganou muita gente. Aí diz: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Isso reporta para Babel, para a Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11. Por quê? Porque a Torre de Babel, uma mulher chamada Semíramis, juntou-se, né, com Tamuz, o seu filho, e eles criaram uma nova religião. Lembra? Eles fizeram uma torre onde eles deveriam chegar até Deus. Deus mandou que eles se espalhassem pelo mundo, crescessem, multiplicassem. Eles quiseram fazer um governo central mundial
onde a religião era a forma de manipulação das pessoas. Deus vem e confunde as línguas, separa os povos e as pessoas então se separam de acordo com as novas línguas que falavam. Ali nasce a falsa religião chamada de Babilônia. Desde o Gênesis até no Apocalipse. Aqui, esta Babilônia é chamada por Deus de uma meretriz, que está sentada sobre uma besta. A besta é uma fera, e nas escrituras, frequentemente, os impérios poderosos que perseguiram, sobretudo, Israel, são vistos como feras. Como bestas que vêm, que devoram, que matam, que dominam e subjugam. Aí ele diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Aqui ela vai perseguir literalmente e matar as pessoas que são de Cristo. E com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você se admirou? Eu vou te contar o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Ou seja, esta besta, este império que era, ou seja, ele já existiu no passado, desculpe. Ele era e não é, porque no tempo em que João falou, ele não existia mais, mas está para emergir do abismo, ou seja, vai ser alimentado por um poder satânico do próprio Satanás, caminha para a destruição, ou seja, o final dela, esse sistema religioso que ao longo dos séculos enganou tanta gente, vai acabar. Tá? Vai caminhar para a destruição. E aí diz: aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, ou seja, que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ou seja, eles vão acreditar nela, como Daniel leu 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aí ele diz: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes. E aqui no tempo em que João falou, é muito mais provável que esteja falando de Roma. Tá. Por quê? Porque nessa época o Império Romano ainda não tinha expandido para o Oriente, que depois se torna Istambul e que também é uma cidade que tem 7 colunas. Aí ele diz: aí é que vem a interpretação, os versos 10 e 11. Dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Aqui, gente, é onde vem a interpretação de algumas pessoas que estão dizendo dos 8 papas. Primeiro, porque fala que são reis. Faz sentido? Faz. Porque desde 1929, com o Acordo de Latrão, o Vaticano se tornou um estado, é o menor estado do mundo. Mas é um país. Então, o Papa, que é o líder maior, de certa maneira, ele pode ser visto como rei. Tá certo? Agora, lá diz que 5 reinos já passaram. Um existe, né? E o próximo que vier vai durar pouco tempo. Agora, essas pessoas dizem que esses reis são os papas que vieram após a criação do Vaticano. No caso do Daniel Mastral, eu vi ele lá, inclusive aqui na live com você, ele disse que o primeiro não conta, porque ele, quando o Vaticano foi criado, ele já era papa. Entendi. Então ele tira. A partir daí ele começa a contar os papas, e o 7º seria o Francisco, e o 8º é o próximo que virá, que seria esse último papa, juntando lá com a profecia de São Malaquias. O 8º papa, o último papa. O último papa. Agora,